Moda Estante, sou a Michelle e hoje eu quero falar de Coragem, que é a biografia da Rose McGowan, que eu recebi da HarperCollins Brasil em parceria, e eu já estava de olho porque eu gosto muito da Rose, desde a série Charmed, que eu assisti todas as temporadas. Ela aparece a partir da 4ª temporada e vai até o final, como uma das irmãs bruxas, e era uma série bem bacana que eu descobri que foi uma das pioneiras em deixar ter três protagonistas femininas no ar por tanto tempo. Então essa é uma coisa assim bem bacana. E também porque a Rose tem uma voz muito ativa no Twitter, que é algo que ela até comenta. Ela diz que o Twitter é um lugar que ela encontrou a voz dela. E também por ter sido uma das primeiras mulheres a denunciar os abusos de Hollywood do Weinstein, né? Harvey Weinstein, que ela chama de monstro neste livro. E ela conta a cena que ela foi estuprada por ele, que é bem pesada. Aliás, o livro todo tem cenas assim bem fortes, mas a narrativa da Rose é muito simples, então a gente vai lendo, quando a gente percebe, acabou, né? Mas tem alguns momentos que eles são bem assim indigestos. Mas é uma biografia necessária, eu acho. Assim, ela fala de coisas muito importantes, como a relação dela com o corpo dela, como a gente às vezes cede, né, em prol dos relacionamentos e perde bastante na questão profissional. Enfim, mas tudo começa na infância dela. Ela fala das seitas religiosas. Ela diz que nós temos seitas hoje em dia, que Hollywood não deixa de ser uma seita. E o pai dela e a mãe dela viviam numa seita em que era super preconceituosa, machista. O pai dela podia ter várias mulheres. Só que quando a seita começou a aceitar a pedofilia, o pai dela sai da seita, acaba deixando a mãe dela por lá, vai embora com a outra mulher. A gente não sabe como a mãe dela saiu da seita, mas sabe que a Rose vai morar com ela depois de um tempo. E a gente descobre, assim, a gente vê como a Rose, por exemplo, tem dificuldade de se adaptar nos Estados Unidos. Pra começar pela comida, porque ela vivia na Itália, né, com a família dela. Daí ela vai pros Estados Unidos, ela adapta o nome dela, né, pra algo mais americano. Acha horrorosa, assim, as comidas. Macarrão pra ela nos Estados Unidos não existe, né? O macarrão que eles servem é outra coisa. Macarrão de verdade é o que ela comia na Itália. E ela teve uma infância e uma adolescência muito difícil, porque quando ela vive um período de tempo com a mãe e um período de tempo com o pai. Quando ela vive com a mãe, ela tem que lidar com os padrastos da mãe dela, que são violentos e abusivos. E aí ela conta sobre um que me chamou bastante atenção, que ele tenta abusar, né, dela e tenta abusar da irmã, né, então ela fica tentando proteger a si mesma e a irmã dela, mas o cara acaba abusando da própria filha. Ela relatando isso é bem tenso. E o período que ela vive com o pai também, porque o pai se torna agressivo, ele também é violento, a relação deles não é legal, ela prefere morar na rua a ter que morar com o pai. E teve um episódio que ela experimentou droga pela primeira vez, e aí eles internaram ela numa clínica, daquelas que dá choque, sabe? Daquelas assim, horrorosas. E ela consegue fugir de lá, né? Ela consegue fugir dessa clínica de reabilitação. E aí depois que ela sai da clínica, até que ela começa a usar mesmo droga, né? Mas até então ela só tinha usado uma vez. Ela passa um período de viver na rua. É muito difícil a infância dela, muito difícil a adolescência dela, até que ela começa a entrar em Hollywood, a ser atriz e tal, que era uma coisa que pra ela era bem bacana, mas começou a se tornar algo muito pesado. Ela também conta do relacionamento dela com Mary Manson, né? Daquele fatídico vestido da apresentação da MTV, em que dá pra ver o corpo dela inteiro, né? E ela disse que se arrependeu em alguns momentos, mas em outros não, porque ela era a retomada do corpo dela, né? A Rose conta também a primeira experiência sexual dela, que foi um abuso de um produtor aí de teatro, que ela, depois de muito tempo, ela entendeu que tinha sido estuprada. E a relação dela com Mary Manson, que foi, assim, tudo que ela conta, assim, parece que ele foi muito fofo com ela o tempo todo, até que o relacionamento acabou e ele começou a falar mal dela pelos programas e afins, como aquele macho escroto com ego ferido, sabe? Mais ou menos isso. Mas durante o relacionamento dos dois, ele foi bem gentil com ela e ela deixou isso bem claro, que eu achei também bem legal. Ela também fala do Tarantino, das filmagens, dos dois filmes que ela gravou com o Tarantino e com o Rodrigues. O diretor Rodrigues foi namorado dela, ele era casado quando ela conheceu ela. E ele fazia tortura psicológica com ela. Do tipo, se você não fizer isso direito, eu vou contratar outra atriz. Ele era ciumento, ele queria possessivo, enfim, foi um relacionamento assim torturante pra ela,
As gravações com o Tarantino também. E eu até tinha lido esses dias assim um vídeo de Kill Bill também, que a atriz, a Uma Thurman, fala da difícil gravação com o Tarantino. Então eu acho que o que a Rose fala só alimenta mais a minha ideia de que o Tarantino deve ser um diretor terrível. Ela inclusive tem problemas no braço, ela rompe os ligamentos do braço por excesso de uma cena que pra eles nunca tava bom e ela tinha que se esforçar cada vez mais. A Rose passa a dormir 3 horas por dia pra poder gravar esses 2 filmes e terminar a série de Charmed. Então, assim, ela também fala de outros tipos de abuso, que não é só o abuso sexual. Ela fala também do abuso psicológico, que é muito forte em Hollywood. Então, achei bem bacana. O que mais que ela fala? Ela fala de Charmed também, que ela não fala de ninguém do elenco, mas ela fala de diretores que passaram pela série e que não respeitavam as mulheres, não respeitavam o elenco, enfim. É um livro impactante em muitos aspectos, não dá pra contar tudo, senão perde a graça. Mas ela fala de muita gente de Hollywood, ela fala do Ben Affleck, fala de várias atrizes. E depois que eu li esse livro, eu acho que eu entendi um pouco por que a Rose ela tá sempre meio esquecida em Hollywood. É porque ela fala mesmo, não existe meias verdades pra Rose, só existe uma verdade nua e crua. Que Hollywood sempre soube dos seus monstros, que é assim que ela chama o Aniston, de monstro. Hollywood sempre soube dos seus monstros, as atrizes sempre souberam, e me faz agora pensar se aquele Time's Up não é uma jogada de marketing, porque não é possível. As coisas que ela conta aqui, fica claro que todo mundo sabia, mas todo mundo fingia que não sabia, então agora fica todo mundo falando como se não soubessem dos casos. Enfim, acho bacana, porque tem que ter mesmo, tem que ter uma campanha, tem que se falar sobre o assunto, mas a verdade é que a Rose já falava disso há muito tempo e ninguém deu bola pra ela. É um livro forte, ela tem uma linguagem muito direta, muito objetiva. Ela não fala só de Hollywood, como eu falei, ela fala da infância dela, dos traumas dela, que ela tem depressão, ela ficou anorexa por um tempo, ela criou um culto à própria beleza e ela vai rompendo essas barreiras. E uma das formas de romper com isso também foi cortar o cabelo, como vocês podem ver, ela tá com o cabelo raspado. É um livro feminista, mas é um livro pra todo mundo, porque o feminismo é pra todo mundo. Então, vale super a pena. Não é rapidinho, ele não é um livro longo, é um livro curtinho, a edição tá muito boa, tá? Dá pra ler fácil, a narrativa dela é muito boa. Então eu recomendo, não só pra saber as coisas de Hollywood, mas também pra gente entender os diversos tipos de abuso que nós mulheres passamos e às vezes a gente nem se dá conta. Então é isso. Olha, leiam, porque é uma das melhores leituras deste ano até o momento. Então, fica a minha recomendação. Eu não sou fã de biografias, mas essa aqui me cativou já na primeira página. Então é isso, espero que curtam, compartilhem, comentem e até a próxima.